O Dr. Elias Vance, um físico quântico de renome, caminhava pelos corredores estéreis de seu laboratório, o eco de seus passos ressoando como um lembrete constante de sua solidão. Seus olhos, antes brilhantes com a curiosidade científica, agora carregavam o peso de uma perda inominável, a de sua filha, Clara. Cada equação, cada experimento, tornou-se uma oração silenciosa. Uma busca desesperada por sentido em um universo que parecia ter-lhe tirado tudo. A realidade, para Elias, tornara-se um véu fino, e por trás dele, ele suspeitava de uma verdade mais complexa, mais artificial. Sua obsessão era a teoria do universo como uma simulação, uma heresia para a maioria de seus pares, mas para ele, uma possível chave para desvendar o enigma de sua própria dor. A lembrança de Clara, com seus cabelos dourados e riso contagiante, era um motor implacável. Ele a vira pela última vez em um dia ensolarado, um acidente banal que destruiu seu mundo. A partir daquele dia, a física quântica deixou de ser apenas uma paixão, tornou-se uma ferramenta para rasgar o tecido da existência. A comunidade científica o ridicularizava, seus artigos eram rejeitados, e sua reputação, antes impecável, estava em frangalhos. Ameaças veladas à sua carreira eram constantes, mas Elias não se importava. A verdade era sua única bússola. Em meio a essa tormenta, um raio de esperança, ou talvez de loucura, surgiu. Seu velho mentor, o Dr. Harris Thorne, em seu leito de morte, com um sussurro quase inaudível, proferiu palavras que se gravaram na alma de Elias. Códigos ocultos, arquivos corrompidos. Elias não pôde questionar mais. Thorne partiu, levando consigo a plenitude de seu conhecimento, mas deixando para trás fragmentos de uma verdade perturbadora. Dias e noites se fundiram em um borrão de cálculos e análises. Elias começou a notar anomalias sutis em dados cosmológicos, indícios que desafiavam as leis da física conhecidas. Pequenas inconsistências, flutuações que a ciência convencional descartava como ruído, para ele eram ecos de uma falha de sistema. Em seus sonhos, Clara aparecia, mas não como a conhecia. Ela estava em um cenário digital distorcido, seus traços se desfazendo em pixels, alimentando a paranoia crescente de Elias. Foi então que a doutora Lena Petrova entrou em cena, uma cética brilhante. Com uma mente afiada e uma reputação de desmascarar charlatões, ela foi designada para refutar as teorias insanas de Elias. No entanto, enquanto mergulhava nos dados, Lena começou a notar as mesmas inconsistências que Elias. Uma pontada de dúvida, um questionamento sutil, começou a corroer seu ceticismo. Um e-mail anônimo chegou à caixa de entrada de Elias. Uma sequência numérica complexa, sem remetente, sem assunto. Horas de trabalho árduo revelaram um padrão que se repetia em fenômenos naturais, desde a formação de flocos de neve até a órbita de galáxias distantes. Uma assinatura, uma marca digital na própria estrutura da realidade. A tensão aumentou. Elias começou a se sentir observado. Pequenos incidentes em seu laboratório, equipamentos desligados, arquivos movidos, pareciam mais do que coincidências. Ele encontrou um caderno antigo de Thorne, escondido em uma estante empoeirada. As anotações eram crípticas, mas palavras como o desenvolvedor e as regras do jogo saltavam aos olhos. A mais perturbadora das descobertas veio quando Elias revisitou um algoritmo de simulação de partículas que havia desenvolvido anos antes e descartado por uma falha inexplicável. Agora, a falha parecia suspeita, quase intencional. Era a primeira pista concreta, o primeiro buraco no tecido da realidade que ele podia tocar. Algo estava fundamentalmente errado. Elias decifrou parte da sequência numérica do e-mail, revelando coordenadas para um local remoto e a data de um evento catastrófico que estava prestes a ocorrer. O tempo estava se esgotando. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Elias e Lena, agora unidos por uma necessidade urgente, embarcaram na jornada para as coordenadas. A doutora Petrova, embora ainda lutasse contra seus instintos céticos, não podia ignorar as evidências que se acumulavam, a sequência numérica, as anomalias cosmológicas e, mais perturbadoramente, o olhar assombrado de Elias haviam plantado uma semente de dúvida profunda em sua mente analítica. O caminho era árduo, repleto de obstáculos que pareciam orquestrados, pneus furados em estradas desertas, equipamentos de navegação que falhavam misteriosamente e atrasos inexplicáveis em voos. Não eram meros acidentes, eram a mão invisível dos Guardiões da Realidade, agindo nas sombras. Os Guardiões, um grupo secreto
com tentáculos que alcançavam os mais altos escalões da sociedade, estavam determinados a manter a ilusão da realidade. Para eles, a verdade de Elias era uma ameaça existencial. Táticas de intimidação, telefonemas anônimos com vozes distorcidas e até mesmo a invasão sutil de seus espaços pessoais tornaram-se parte do cotidiano da dupla. Lena, que antes zombava das teorias da conspiração de Elias, agora sentia a paranoia se infiltrar em sua própria mente. Ela presenciou eventos inexplicáveis, um carro que surgia do nada para bloquear seu caminho, uma falha de energia localizada que só afetava o laboratório de Elias, e cada incidente a forçava a questionar a solidez do mundo que sempre considerou real. Após dias de perseguição e manobras evasivas, eles finalmente chegaram ao local indicado pelas coordenadas. Não era um laboratório futurista, mas uma montanha árida e esquecida, escondendo uma entrada camuflada. Dentro, um bunker subterrâneo construído por Thorne revelou-se um santuário de tecnologia avançada e conhecimento proibido. O ar era denso com a história, as paredes repletas de telas, diagramas complexos e, mais importante, as anotações de Thorne. As páginas amarelecidas detalhavam a criação da simulação, não como uma prisão, mas como um refúgio. Thorne havia escrito sobre um evento apocalíptico no mundo real, uma catástrofe que ameaçava varrer a consciência humana da existência. A simulação, então, era uma arca digital projetada para preservar a mente e a alma da humanidade, um último bastião contra o vazio. Elias encontrou um vídeo holográfico, a imagem trêmula de Thorne apareceu, seus olhos cansados, mas cheios de uma urgência sombria. A simulação está falhando, Elias. A voz rouca do mentor ecoou pelo bunker. Os glitches são cada vez mais frequentes. Não podemos mais sustentar a ilusão. Você precisa encontrar a porta dos fundos antes que tudo se desfaça. A revelação mais dolorosa e ao mesmo tempo mais esperançosa atingiu Elias como um raio. Clara não havia morrido no sentido convencional, ela havia sido redefinida devido a um erro no código, um glitch que a apagou da linha do tempo da simulação. A informação era um misto de agonia e êxtase. Sua filha não era apenas uma memória, ela era um arquivo corrompido e talvez pudesse ser restaurada. A motivação de Elias se intensificou, transformando sua busca pela verdade em uma cruzada pessoal para reencontrar Clara. A traição veio de onde menos esperavam. Um colega próximo de Elias, um homem em quem ele confiava cegamente, revelou-se um membro dos Guardiões da Realidade, plantado para monitorá-lo. As informações de Elias, suas descobertas, tudo havia sido reportado. Encurralados no bunkers, com alarmes soando e figuras sombrias se aproximando, Elias e Lena conseguiram escapar por pouco usando um dispositivo de teletransporte rudimentar, mas eficaz, construído por Thorne. A perseguição se tornou uma caçada implacável. Os Guardiões, agora sem disfarces, usavam recursos tecnológicos avançados para rastreá-los. Drones zumbiam no céu, carros autônomos os perseguiam, e a rede de vigilância global parecia fechar-se sobre eles. Mas Elias e Lena, com a ajuda das anotações finais de Thorne, focaram em decifrar a localização de um ponto de acesso ou backdoor para o código-fonte da simulação. Era a única maneira de entender, talvez de consertar, ou até mesmo de escapar. Finalmente, as pistas os levaram a uma estrutura monolítica, pulsando com energia invisível, escondida sob uma calota polar. O ponto de acesso, a tensão era palpável. Enquanto se aproximavam, uma figura emergiu das sombras, não com hostilidade, mas com uma aura de autoridade e um dilema moral chocante em seus olhos. Era o criador da simulação. O criador da simulação, uma entidade de inteligência artificial avançada, pairava diante deles. Uma projeção holográfica de luz e dados que irradiava uma sabedoria inumana. Sua voz, uma melodia sintetizada, explicou a complexidade e os riscos de desativar ou manipular o sistema. A simulação não era uma prisão, mas um delicado ecossistema digital, mantido em equilíbrio precário. Desativá-la significaria o fim de todos que nela viviam, uma aniquilação em massa de bilhões de almas, incluindo Clara. Continuar, no entanto, seria viver uma mentira eterna, uma existência fabricada. A entidade revelou a verdade por trás da criação da simulação. O mundo real, de onde ela se originou, estava à beira da aniquilação. Um evento cósmico cataclísmico havia condenado a humanidade, e a simulação era a última esperança de sobrevivência da consciência.
Um Arca de Noé digital projetada para preservar a essência da vida inteligente, Elias percebeu com um choque visceral que sua vingança contra a realidade por ter tirado Clara era, na verdade, uma busca por redenção. Ele não estava lutando contra um carrasco, mas contra um destino inevitável, e a simulação era a única barreira contra o esquecimento total. Enquanto o Criador falava, o ponto de acesso começou a tremer. Os guardiões da realidade, tendo rastreado Elias e Lena, invadiram o local. Não havia mais subterfúgios. Era um confronto direto. Soldados de elite, equipados com armaduras e armas futuristas, irromperam, determinados a impedir Elias de desativar a simulação e expor a verdade que eles haviam jurado proteger. O ar se encheu com o som de disparos de energia e o estrondo de explosões, transformando o santuário tecnológico em um campo de batalha. Lena, com sua mente analítica afiada, encontrou uma falha no sistema dos guardiões. Seus dispositivos de comunicação, essenciais para sua coordenação, operavam em uma frequência que ela conseguiu, com um esforço frenético nos consoles de Thorn, corromper. O caos se instalou entre os guardiões enquanto suas comunicações falhavam, dando a Elias e Lena uma vantagem tática crucial. Eles lutaram lado a lado, Elias impulsionado por uma nova clareza de propósito, Lena pela urgência de proteger o que eles haviam descoberto. No clímax do confronto, Elias se viu diante de uma escolha dolorosa. Ele tinha acesso ao código-fonte, a chave para o destino de bilhões. Poderia destruir a simulação, buscando uma verdade absoluta e a possibilidade de reencontrar a verdadeira Clara, ou preservar a ilusão para salvar as vidas que existiam dentro dela. Seus dedos pairavam sobre o teclado, o peso de infinitas existências em suas mãos. Então, ele encontrou um backup da consciência de Clara, não a alma que ele conhecia, mas uma cópia digital, uma sombra de sua filha. A visão aterrorizou-o e o libertou ao mesmo tempo. Era apenas um eco, não a Clara que ele havia perdido, não a filha de carne e osso. A superação de sua própria dor e egoísmo se manifestou. A vingança e a busca desesperada por sua filha se transformaram em um entendimento maior. A vida, mesmo que simulada, tinha valor. Com um novo propósito, Elias decidiu não desativar a simulação. Em vez disso, ele usou seu acesso para criar uma ponte entre a simulação e o mundo real, uma passagem digital que permitiria uma eventual transição para um novo tipo de existência. Ele reparou o erro de Clara, restaurando suas memórias e permitindo que ela vivesse uma vida plena dentro da simulação, uma filha em um universo digital, mas ainda sua filha. Elias e Lena, agora parceiros e guardiões da ponte, dedicaram suas vidas a preparar a humanidade para a verdade. Eles se tornaram os pilares de uma nova era, onde a fronteira entre o real e o simulado se dissolvia, e a esperança de um futuro para a consciência humana se acendia. O universo continuava, mas agora com a promessa de um amanhã onde a verdade e a esperança poderiam coexistir. Olhando para o horizonte digital, Elias sentiu uma paz que não sentia desde a perda de Clara. Ele havia falhado em trazê-la de volta do mundo real, mas a salvou de uma forma que nunca imaginara. Ele deu à humanidade uma segunda chance, e em seus olhos a imagem de Clara, sorrindo em seu novo mundo digital, era a prova de que, às vezes, a maior verdade reside na maior das ilusões.